Ele pegou um dos cães com a boca e começou a sacudir com tanta força que dava para escutar os ossos do cão quebrando, enquanto os outros dois estavam em cima dele lutando e mordendo. Eu sou Elizabeth Lima e este é o canal É de Arrepiar. Você é novo por aqui? Te convido a se inscrever no canal e, se gostar do vídeo, não esqueça de deixar o like. Boa noite. Eu vou contar uma história que eu ouvi da minha tia e achei muito interessante. Ela me contou que no ano de 1949, em uma cidade no interior do Ceará, houve um crime por lá, que foi uma história de assustar. Vocês vão entender o que realmente aconteceu. Foi algo sobrenatural. O caso foi assim. Naquela época, ela era ainda criança. E aí começou a acontecer ali pelas redondezas uma onda de matanças de animais. Cachorros, gatos, galinhas. De início, não era nada que se preocupasse, pois eram animais pequenos. E poderia ser qualquer coisa que estivesse matando. Então não teve tanta importância. Só que um dia, apareceu dentro do mato um cavalo todo retalhado. Aí a coisa mudou de figura. Sim, porque um cavalo, um animal de grande porte, aparecer morto desta forma, não é comum. O tempo passou, as pessoas foram esquecendo e as coisas foram voltando ao normal. Foi aí que, de repente, um sujeito que criava bois na cidadezinha percebeu que faltava um dos seus e começou a procurar. Procurou o boi perdido e não achou. Procurou em todos os lugares que conhecia. E nada. No final, só faltava um local perto de uma mata que dava para uma praia que tinha nessa cidadezinha. E foi lá que ele encontrou o animal morto, todo despedaçado. Uma cena horrível. Mas o que poderia ter feito aquilo com um animal daquele tamanho? Diferente de matar cachorros, gatos e galinhas, matar um cavalo e depois um boi, que são animais grandes, era de preocupar. A notícia correu rápido e a população ficou empolvorosa, pensando mil coisas. Dias depois, um pescador encontrou o local onde ele e os demais pescadores enterravam os restos de peixes totalmente revirado, todo escavado. Alguma coisa desenterrou os peixes e comeu. Mas o que poderia ser? Ninguém soube responder. Os moradores então resolveram se reunir para fazer vigília, para ver se conseguiam pegar quem estava fazendo aquilo. Várias noites se passaram e não conseguiram descobrir nada. As noites prosseguiram e nada de anormal aconteceu. Não apareceu mais nenhum animal morto. O tempo passou e a população já estava começando a esquecer o fato, quando o bicho atacou de novo. Desta vez, foi em um sítio que havia ali próximo e acabou com quase todos os animais que havia lá. No dia seguinte, o dono do sítio, muito assustado com o que houve em seu sítio, se perguntava: "Mas que bicho é esse, desgraçado? Eu vou pegá-lo da próxima vez que ele vier aqui. Eu vou ficar de tocaia esperando esse safado." E assim ele fez. Todos da cidade ficaram sabendo da tocaia. E o pessoal ficou feliz, esperando o acontecimento, porque todos sabiam que o Tião era um homem que não se metia com ninguém e morava em um sítio um pouco afastado, mal vinha à cidade. Mas todos sabiam que ele era um homem muito valente, corajoso. Então todos esperaram um resultado para aquela situação. No dia seguinte, as pessoas esperaram que o Tião chegasse à cidade para contar a novidade. Se ele realmente tinha pego o animal estranho. Mas nada dele chegar. As pessoas esperaram ansiosas. O tempo foi passando e nada do Tião aparecer ali. Até que finalmente alguém falou: "Vamos lá no sítio, gente, vamos lá ver o que aconteceu." E todos concordaram. Mas só alguns tiveram coragem de ir até lá. E foram. Chegando no sítio, eles viram que estava tudo revirado. Galinheiro quebrado, vários cachorros mortos, pedaços dos bichos por todo lado.
E olha que eram cachorros grandes, cães ferozes, estraçalhados, estava tudo quebrado, tudo mesmo. Parecia que havia ocorrido ali uma grande luta. Mas, e o Tião? Nada de encontrarem o Tião. Chamaram, olharam por todo o sítio, nem sombra do Tião. Foi aí que, de repente, escutaram um barulho vindo do poço. Então foram chegando perto, devagar, pois não sabiam o que tinha ali dentro do poço. Foram se aproximando com cautela e de longe perguntaram: "Tem alguém aí?" E então, para surpresa deles, veio a resposta: "Sim, sou eu! Tião! Eu estou aqui, o Tião!" Rapidamente lançaram uma corda e o tiraram do poço. O levaram para casa para pegar um cobertor, pois ele tremia de frio, estava todo molhado. Tinha ficado a noite inteira dentro da água. E todos queriam saber o que havia acontecido ali. E foi aí que o Tião falou. Era algo grande, cheio de pelos, parecia um lobo, sei lá. Veio beirando a cerca de arame. Estava escuro e eu estava em cima da árvore com minha espingarda esperando por ele. Mas aí ele parou e ficou cheirando o ar. Parecia que estava sentindo o meu cheiro. Eu olhei para a espingarda e engatilhei, bem devagar, para não fazer barulho. E aí, quando olhei de novo, a criatura estava justamente olhando para mim, com aqueles olhos reluzentes, que refletiam a pouca luz que tinha no local. Pareciam olhos de gato quando se coloca uma lanterna na cara deles. Era igualzinho. Era a imagem do diabo olhando para mim. E aí aquilo pulou a cerca e veio correndo em minha direção. Era tão rápido que até os meus cães, quando viram, tiveram dificuldade para pegar aquela coisa. Mas conseguiram pegar, e foi uma briga feia entre os meus cães e aquilo. Eram 3 cães grandes e fortes, mas o bicho dava cada patada tão forte que os cães chegavam a voar 4 metros de distância mais ou menos. E aí voltavam para a briga de novo. Ele pegou um dos cães com a boca e começou a sacudir com tanta força que dava para escutar os ossos do cão quebrando. Isso enquanto os outros 2 estavam em cima dele, lutando, mordendo. Aí aquele cão que estava na boca, já morto, ele largou. E depois pegou o outro, fez a mesma coisa e depois o último. Isso tudo durou uns 10 minutos mais ou menos, 10 a 15 minutos. Quando eu percebi que ele ia matar o último cão, aí eu desesperei. Pois até então, eu achei que os meus cães iam ganhar a briga. Afinal, eram cães valentes, grandes. Se pareciam com aqueles cães da raça Rottweiler. Eram até parecidos, cães marrom do peito amarelo. Mas eu me enganei. Bom, aí eu vi que não dava mais. Eu apontei a espingarda e atirei. O tranco foi tão forte que eu caí da árvore e nem vi se acertei o bicho. Eu levantei rápido, olhei para frente e vi o bicho largando o terceiro cão já morto e vindo correndo em minha direção. Eu apontei e dei outro tiro. E dessa vez eu tenho certeza que eu acertei no animal. Mas ele não parou. Ele continuou vindo em minha direção. Aí eu larguei a arma, me virei e corri. Corri desesperado, como se minha vida dependesse daquela corrida. E acreditem, dependia mesmo. Foi então que eu vi o poço. Minha única saída era me jogar naquele poço. Eu pulei com tudo. Até bati a minha cabeça na parede do poço. Fiquei lá dentro, escutando o bicho destruindo tudo lá em cima, matando o resto dos meus animais, acabando com tudo. Fiquei até escutar alguém me chamar. E aí eu gritei, e vocês me encontraram. Toda a cidade ficou sabendo do acontecido. Todos ficaram com medo, até os mais valentes. Ninguém queria mais andar pelas redondezas à noite. Na semana seguinte, numa cidade próxima, a uns 10 quilômetros, já anoitecendo, uns pescadores se preparavam para ir embora depois de terem limpado uns peixes na beira da praia e terem jogado os restos num buraco, um buraco de areia, ali na beira da praia, e aí eles iam saindo, quando de repente viram se aproximando do buraco um ser monstruoso para pegar os restos de peixes lá deixados.
E foi aí que um deles pegou a arma e atirou certeiro na cabeça da coisa, que caiu dentro do buraco. Mas os pescadores, com medo de se aproximarem daquele bicho, deixaram para o dia seguinte. Aí, no outro dia de manhã, eles foram lá para ver o que era aquilo que eles tinham matado. Chegando ao local, se debruçaram sobre o buraco e eles viram lá uma mulher negra, alta, forte, com 2 ferimentos de bala, um na cabeça, que a matou na noite anterior, e o outro no ombro, ainda recente, que provavelmente foi o tiro que o Tião deu na semana anterior na cidade vizinha. Aquela mulher não era da redondeza, ninguém sabia quem ela era, nem na cidade vizinha onde tudo começou. Daí em diante, o povo passou a dizer que aquela mulher era um lobisomem e que provavelmente veio de muito longe. Por isso, ninguém sabia quem ela era. Depois de ouvir minha tia contando essa história, eu passei a acreditar que essas coisas existem mesmo. E quando eles estão transformados, vagueiam por muitos lugares distantes, procurando saciar sua fome à procura de carnes de animais e até mesmo de seres humanos. Boa noite. Nossos agradecimentos especiais ao Cidrão. Gostou deste relato? Deixe seu comentário. Conhece alguma história parecida ou gostaria de nos enviar algum conto? O nosso e-mail e o nosso WhatsApp estarão na descrição do vídeo. A todos os nossos inscritos, o nosso muito obrigada pela companhia.